Então, uma vez que a pessoa entre nesse negócio de fiscalizar a Deus e ser juiz dos demais, simplesmente esse tipo de pessoa não está qualificada. Porque essa cabra que quer ser cavalo usa 70% do estudo em grupo, 20% para pisotear a família e dizer isso é o que temos que crer, isso é o que temos que fazer. E apenas uns 5% de estudo pessoal, e esse 5% é apenas cavilação. Então a pessoa tem 70% de estudo em grupo, porque o que o grupo diz é o que eles têm que fazer, não é o que Deus diz. Eles não são teocráticos, são aristocráticos e democráticos. É o consenso do que as cabras digam e os cavalos digam, é o que eles vão fazer. Depois eles vão à família dizer o que eles têm que fazer. O que os homens de mais experiência em ser cabras dizem que tem que fazer. Eles têm mais experiência em ser cabras que querem ser cavalos, ou já são cavalos. São expert em experiência nas mãos de Satanás. Eles são a consciência do grupo e das pessoas. E por que eles chegam a isso? É porque basicamente eles são nicolaítas, ou amante das doutrinas dos nicolaítas. O nicolaíta é uma pessoa hipócrita, astuta, cruel, negligente em obedecer a Deus e rebelde. Então, quando você chega nessas igrejas ou grupos ou acampamentos, você vê que a essência que há ali é hipocrisia, porque eles fazem o que eles querem e usam a astúcia para conseguir o que querem. São cruéis para com os que não se submetem à sua vontade. E são rebeldes em obedecer a Deus. Eles fazem o que eles querem. Então essa gente não entende e despreza as operações e os requerimentos morais de Deus. Então eles mudam esses requerimentos da maneira que eles querem. E a providência de Deus não os ajuda, porque eles basicamente não creem. Então, ao invés de ter fé e ser abnegados e puros, eles são basicamente astutos e opositores a Deus. Têm zero de discernimento, mas se creem grandes mestres. E como podemos ver, essa gente astuta e desonesta, que estão basicamente sendo ensinados, governados e dirigidos por demônios. Eles creem que são a consciência dos demais, e os que não lhes dão crédito, eles vão desacreditar. Eles vão desacreditar essa pessoa com todas as ferramentas que Satanás lhes possa dar. Nós não temos que ficar escutando a sabedoria das cabras, porque a sua sabedoria é uma traição a Deus. É como quando Eva escutou a Lúcifer, que Lúcifer se converteu numa serpente. Quando uma ovelha, quando uma cabra que quer ser ovelha, escuta sermões numa igreja ou num ministério ou num grupo, escuta sermões desse tipo de pessoa, ou basicamente tem um amigo que é uma cabra que está se transformando em cavalo, e essa pessoa prefere escutar e fazer amizade com esse outro que está falando as falsas representações, e ele prefere escutar os métodos cautelosos e ataduras formais dessa pessoa que está se convertendo em cavalo. Estará
dando ouvidos aos demônios. E isso por sentimentalismo. E está, nesse momento, traindo a Deus. Porque essas pessoas que estão se convertendo em cavalos, em demônios, ou seja, pessoas que estarão possuídas totalmente, são muito sentimentais e falam muito: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então a cabra que quer ser ovelha diz: ah, essa cabra, eu acho que quer ser cavalo, mas eu acho que ela está mudando, porque por alguma razão ela diz que me ama. E daí essa cabra que quer ser ovelha vai dizer também: bom, vamos gastar tempo explicando a essa pessoa como são as coisas, e vai perder tempo, porque essas são cabras que estão se transformando em cavalos e demônios, porque eles têm seus próprios requerimentos morais, eles substituem os requerimentos de Deus por suas ataduras formais e métodos cautelosos. Então, sua consciência é essa. Eles creem no que creem e ponto. É como agora nos governos do mundo. Por um lado, o rei do norte está dizendo que o rei do sul é isto. Por outro lado, o rei do sul está dizendo que o rei do norte é aquilo. Eles criaram seus próprios requerimentos morais. E para seus requerimentos morais, por exemplo, o rei do norte está errado, ele é mau. O rei do sul diz que o rei do norte é mau. O rei do norte diz que o rei do sul é que é mau. Eles desacreditam uns dos outros. Eles se justificam para poder se matar e fazer todos aqueles enganos que eles fazem. Então, esse tipo de pessoas são cabras que já se converteram em cavalos e não tem mais salvação. E eles são o tipo de pessoas que não têm misericórdia e levantam calúnias e matam em nome da justiça, em nome do que é correto e todas essas coisas. Mas isso é pura hipocrisia. Então, um adventista Filadélfia que já passou pela primeira sacudidura, que já saiu das cidades. Aliás, primeiro saiu de Laodiceia. Mas se é um adventista que ainda está em Laodiceia, não passou nem na primeira sacudidura. E ainda segue tendo ataduras formais e métodos cautelosos. E falsas representações dos requerimentos de Deus. Deus, por um lado, está explicando através da chuva temporã, com os manjares sabáticos, mas ela, como que, basicamente, sua consciência está sendo controlada pelo que aprendeu. Aprendeu da sua igreja, dos seus pais e das preferências que, como cabra, tem. Então, basicamente, toda a luz que Deus está dando através da chuva temporã, que são Deus dizendo, os seus requerimentos morais não servem, porque nascem do seu eu satânico e do seu eu laodiceano. Tua essência, as tuas crenças são basicamente cavilações. E que, através de prevaricações, justificando que seja uma pessoa que pratique iniquidade e que te sintas justa, estás te enganando, és um laodiceano. Então vemos o caso de Enoque. Quando Enoque começou a conhecer de verdade a Deus, ele queria ficar com Deus e ficar longe das cabras e cavalos.
Então nós temos que fazer o mesmo, nos afastarmos. Como diz no livro de Judas, que esse tipo de pessoa não devemos nem tocar suas roupas. Mas as cabras que querem ser ovelhas, que são sentimentais, elas dizem, não, porque é minha tia, não, é minha avó, é minha mãe, meu pai, ou meu filho, meu tio, meu amigo, o que seja. E por sentimentalismo estão traindo o seu dever de passar tempo com Deus. Porque Deus disse, em 2020, terminou a graça para todas as cabras que quiseram seguir com seu eu satânico, que não reconheceram que tinham um eu satânico e se enalteceram e colocaram todas as suas cavilações e todas as suas representações dos falsos requerimentos de Deus, suas ataduras formais e métodos cautelosos acima da realidade, de que nós não sabemos nada, porque só o eu de Cristo é que nos pode fazer caminhar. E é por isso que agora passamos 70% em estudo pessoal e 20% do tempo compartilhando as coisas que Deus nos ensina. Já não mais as falsas representações dos requerimentos de Deus que aprendemos em Laodiceia, ou nos grupos, ou os que pessoalmente havíamos formado. Mas agora são os requerimentos de Deus, os mandamentos, os estatutos, os testemunhos. Eles são explicados pelo Espírito Santo, quando nós, ao invés de cavilar, caminhamos humildemente com Deus nesses 70% de tempo. Então, nesses 70% de tempo em que estamos no estudo. Então, agora que estamos recebendo esses requerimentos morais, estamos entendendo, aí então Deus nos diz, agora vou te dar operações. Já que eu estou vendo que você está estudando os requerimentos morais e está deixando que eu te explique, agora eu vou te dar as operações. As cabras que querem ser cavalos já sabem as operações, mas são operações gerais e eles não entendem os requerimentos de Deus e ele não lhes dá detalhes. Então uma cabra diz, Deus me disse que eu tenho que ir da cidade para o campo e eu vou agora. Mas como não tem esse entendimento, essa humildade de estudar os requerimentos de Deus, os requerimentos morais de Deus, e quando os estuda, os aplica ao vizinho e não a si mesmo, essa cabra jamais terá uma conexão com Deus, porque não está debaixo do rio Ágape, está debaixo do rio Eros. Interpreta os requerimentos de Deus, interpreta as operações de Deus, sem que Deus lhe dê detalhes extras. E esta é a razão do seu fracasso. Então, Deus não vai dar requerimentos morais e explicar as operações e aplicar a essa cabra que quer ser ovelha, porque essa cabra que quer ser cavalo, Deus não vai explicar nada. Deus não vai explicar. Por exemplo, para Pilatos ele disse, porque Pilatos era uma cabra ignorante. Ele tinha essa guerra espiritual em que ele tinha que tomar decisões. Mas as cabras, por serem hipócritas, negligentes, rebeldes, são nicolaítas.
Mas as cabras que querem ser ovelhas são abnegadas. E como são abnegadas, vão entender o que Deus está lhes falando. São sinceras, são misericordiosas. Imagine a você que Deus lhe fala e Ele é abnegação, misericórdia. E você seja cruel.